Se você acha que parkour é uma prática na qual você planta a bananeira em cima no solar de um prédio e espera bater um vento para você cair de lá, você está bastante enganado. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa prática que é muito interessante em termos de movimento. Fala galera, Pablo Santurbano mais uma vez aqui com um vídeo pro canal da FBA. Hoje eu tenho algumas novidades, eu tô aqui com um microfone novo, um pedestal aqui que eu vou usar a partir de agora para fazer os nossos vídeos. Espero que vocês gostem da qualidade do áudio a partir de agora. O tema de hoje foi sugerido por um dos nossos seguidores, ele fez um comentário ali tanto no Instagram quanto no YouTube e puxa, eu pensei assim, cara, como eu nunca falei de parkour? Porque parkour é uma prática, é uma arte, é uma modalidade esportiva que tem tudo a ver com movimentação natural. Então hoje eu vou explorar um pouquinho esse assunto, vou falar algumas coisinhas para vocês e no final vou dar alguns recados importantes e deixar vocês com um vídeo incrível. Primeiro acho legal falar um pouquinho da palavra parkour. Parkour significa percurso em francês e aqui no Brasil a galera chama de le parkour, cara. Eu não sei porque as pessoas falam assim. Le é um artigo, né? É o parkour, então as pessoas chamam de le parkour, mas não é parkour, tá bom? Eu gosto então de pensar no parkour como uma prática, como uma prática de deslocamento, uma arte de deslocamento. Eu nem lembro onde eu vi isso, se é que eu vi isso em algum lugar. E a gente tem que entender todo o contexto histórico do parkour antes de entender o que ele é hoje, tá? Ele iniciou com uma forte influência dos treinamentos militares que usam de objetos para você transpor. Você já deve ter visto isso em filme, em vídeo, sei lá. Todos os militares, eles fazem esse tipo de treino. E esse tipo de treino começou no começo do século passado, do século XX, com o Georges Hébert. Espero que eu esteja pronunciando aqui os nomes em francês do modo certo, hein, galera? Me desculpe qualquer coisa. E o Georges Hébert, ele montou um método natural, justamente ele era um militar e tinha esse intuito de desenvolver aí as capacidades físicas dos militares num outro contexto que o exercício tradicional da época, e eu diria até o exercício tradicional de hoje, não era capaz de desenvolver. Mas o parkour mesmo, ele começa ali, um proto-parkour, ele começa com um militar francês chamado Raymond Bell. E o rei, ele era um soldado que participou ali da guerra do Vietnã e era muito conhecido e respeitado pelos métodos de deslocamento que ele tinha em ambientes externos, né? O jeito que ele se locomovia e o jeito que ele ensinava as pessoas a se locomover nesses ambientes externos, no ambiente natural, lembrando que a guerra do Vietnã foi travada na floresta, enfim. E o que o rei fez? Por que ele tinha esse modo diferente de se movimentar? Ele pegou muita coisa aí do método natural do Georges Hébert. Ele era um militar da Marinha Francesa e ele era professor de educação física também. E reza a lenda que o Hébert ele era fascinado pela aptidão física dos nativos ali das ilhas, dos lugares que ele visitava. E foi por isso que ele desenvolveu essa metodologia do treinamento para treinar efetivamente os oficiais ali da Marinha com movimentos naturais. Então ele foi o primeiro cara sei lá, da modernidade a falar de movimentação natural. Essa metodologia de treinamento, então, ela usava dos movimentos naturais do ser humano para desenvolver as capacidades físicas e melhorar a aptidão, então, naquele momento dos militares, mas depois das pessoas, no meio natural e para a vida em si. Beleza, você lembra ali do Raymond Bell, né? Então, esse Raymond Bell teve um filho, o Davi Bell. E foi o Davi que pode ser considerado o fundador do parkour do modo que ele é hoje. O Davi Bell, então, ele foi obviamente muito influenciado pelo seu pai. O Davi Bell, ele foi obviamente muito influenciado pelo seu pai, o rei, mas foi influenciado também pelo seu avô materno, o Gilbert Quitté, que despertou então Davi a paixão pelo heroísmo e pelo saber ajudar outras pessoas. Uma vez então que o avô do Davi era bombeiro. O Davi também foi bombeiro e militar e hoje ele é ator, ele faz filme como a sequência 13º Distrito, que foi um dos mais conhecidos que ele acabou fazendo. É importante entender que, por causa dessa filosofia hebertista, se é que a gente pode falar assim, o parkour ele carrega uma visão heróica e humanitária muito forte, que justifica então o porquê procurar um aumento das capacidades físicas. Ser forte para ser útil. E ser útil nesse caso é ser forte, ágil, concentrado, tudo para conseguir ajudar melhor as pessoas. E é por causa também dessa visão do Georges Hébert que os praticantes de parkour utilizam de movimentos funcionais naturais, como as quadrupedias, corridas, escaladas, de acordo com o ambiente no qual o praticante está se deslocando. Por causa desses e de outros aspectos, o parkour ele se assemelha bastante a uma arte marcial não combativa. E por incrível que pareça, ele segue princípios que muitas vezes não são respeitados pelos praticantes. Os princípios do parkour, por exemplo, eles sugerem sempre uma prática, né, na qual você se movimente com um fim, que
que esse movimento ele tem uma certa utilidade, então a tarefa está sempre envolvida. Quem assiste meus vídeos aqui sabe o quão importante é a tarefa na hora de você prescrever movimento. Preconiza não correr risco, então essa galera que acaba correndo risco, se machucando, não está seguindo realmente o parkour. Claro que sempre existe um risco inerente à prática, mas tem gente que leva isso aos extremos, né? A gente vê vários acidentes por imprudência mesmo na prática de parkour. E um dos princípios que talvez eu acho um dos mais interessantes é que o parkour preconiza o mínimo gasto energético para se fazer os movimentos. Ou seja, os praticantes eles também são, pelo menos idealmente, né, estimulados a encontrar o seu modo de se deslocar naquele determinado ambiente, que comumente é um ambiente urbano. Então, nesse ponto, a prática parece reconhecer mais uma vez a variabilidade de movimento entre as pessoas, inclusive na mesma pessoa, né? A mesma pessoa pode fazer o mesmo movimento de várias vezes. A mesma pessoa pode acabar fazendo o mesmo movimento de vários modos diferentes, inclusive esse é um dos desafios, uma das brincadeiras que a gente faz na prática de parkour. Na biologia, assim como na filosofia do parkour, cada um tem seu jeito de se movimentar. Todos esses princípios aí que eu falei colocam o parkour meio que numa situação, num lugar especial entre as modalidades de prática de atividade física e de esporte, né? Uma vez que todos esses princípios que eu falei são bastante raros de se encontrar nas modalidades esportivas. Apesar disso, obviamente, o parkour, como toda a cultura, evoluiu. E como é inerente a uma prática de estilo livre, né, de freestyle, que como é o parkour, os praticantes acabam desenvolvendo seu próprio estilo. Muitos praticantes acabam ignorando aqueles princípios de eficiência e de segurança e inserem então elementos de ginástica, elementos artísticos mesmo, a fim de aumentar o desafio e a estética do movimento. E é quando o parkour ele adota essas características, ele até passa a ter um outro nome, né? O pessoal chama de free running ou corrida livre. E aí eu acho que ele pode sim começar a ser visto como uma modalidade esportiva quando você leva em consideração esses parênteses aí, ou essa evolução, essa mudança que eles fazem no parkour. Mas eu acho que o parkour raiz, se é que a gente pode dizer assim, ele tem uma grande relevância para quem estuda e para quem quer entender movimento melhor, tá? Então eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês. Primeiro, o parkour ele prevê que as capacidades físicas, que os movimentos que você está desenvolvendo na prática, eles têm uma aplicabilidade real, tá? Que ele possa ser trazido para o dia a dia e que ele possa melhorar a vida das pessoas. Por causa disso, é impossível dissociar o parkour do entendimento da movimentação natural, uma vez que muitos dos movimentos executados são aqueles realizados por caçadores-coletores ao tentar sobreviver num ambiente natural no seu dia a dia, tá? Então existe essa relação clara, não tem como negar, e é muito interessante observar um praticante de parkour nesses quesitos. O segundo ponto que eu já explorei bastante aqui anteriormente no vídeo é que o parkour ele respeita a variabilidade motora. Ele não estabelece estereótipo de movimentação, não tem um jeito certo de você fazer aquilo e, portanto, o desenvolvimento do movimento no praticante acaba tendo uma bagagem cognitiva muito grande. Então isso é muito interessante em termos de benefícios para o sistema nervoso central no aprendizado daquele movimento. E terceiro, e talvez o mais legal, é que o parkour ele empodera o indivíduo em relação ao meio urbano. A cidade em geral é extremamente opressora em relação ao corpo e ao movimento. Nada na cidade parece ter sido pensado nesses termos. Além de andar e em raras ocasiões você dar uma corridinha ali, poucos movimentos parecem ser possíveis de serem realizados, né, na cidade. O domínio do próprio corpo que o parkour possibilita ao praticante, ele permite com que esse praticante ele trace outros caminhos na cidade. O muro deixa de ser algo intransponível e se transforma numa possibilidade de deslocamento. E é com esse pensamento que eu quero terminar o vídeo de hoje. Eu vou deixar vocês com as palavras do Vance, mais conhecido como Bacon Man. Ele é um praticante de parkour do Rio de Janeiro, bastante conhecido aqui no Brasil. Ele já participou até de programa na televisão, ele treina aí algumas celebridades, vamos dizer assim, e ele assiste aqui os vídeos do canal. Então, até em homenagem, ele sempre está assistindo a gente. Eu queria deixar um vídeo dele que é muito legal. Eu vou colocar esse vídeo daqui a pouquinho, depois que eu passar alguns recados para vocês. O primeiro recado que eu queria dar é que depois da Black Friday, que foi agora no final de dezembro, eu tô a 30 exemplares de recuperar todo o investimento que eu fiz na publicação do meu livro no ano passado. Tá muito caprichado, eu fiz ele com os melhores
melhores profissionais, diagramador, revisor, ilustrador, que eu pude ter contato ali, tudo isso custa caro. Eu imprimi ele, e ele é um livro bem grande, de 500 páginas, com mais de 100 ilustrações. Isso também aumentou bastante o custo do livro, por isso que ele tem ali um valor de venda um pouquinho mais alto, justamente para cobrir isso aí que eu investi. Mas também o livro ele custa um pouquinho mais caro porque ele já prevê algumas outras coisas. Primeiro, a segunda edição desse livro, então depois que eu terminar todos esses exemplares, eu vou republicá-lo, e a tradução dele para o inglês, principalmente, que vai me custar também bastante dinheiro. Então, quando você compra meu livro, você está adquirindo talvez o único livro que trate sobre esse assunto diretamente, evolução e movimento, e você está estimulando a publicação da segunda edição e também da tradução dele para o inglês, para que esse conhecimento ele possa atingir outras pessoas. O livro Evolução e Movimentação Humana, eu vou deixar aqui num card a descrição, um vídeo que eu faço explicando todo o livro para vocês, tá? Ele é o primeiro do mundo a propor o paradigma evolucionário para ciências do movimento. E eu fico muito contente porque, contra todas as chances, uma vez que além de todo o trabalho por si só, e que foi independente, né, sem apoio de nenhuma instituição, a bioantropologia é uma disciplina praticamente inexistente aqui no Brasil. Ela tem pouquíssima força. Eu posso citar só o Walter Neves como um grande nome aí da bioantropologia. E eu me sinto muito feliz de ter conseguido publicar um livro de alta qualidade e não ter tomado prejuízo. Então ele teve uma excelente aderência das pessoas. Ele ficou aí praticamente o ano inteiro de 2018 entre os primeiros ali da categoria em vendas na Amazon. O livro é bastante eclético. Ele possui, como eu disse, mais de 500 páginas, mais de 100 ilustrações para quem gosta de figura. Tem assunto para tudo que é gosto. Porque o primeiro trecho ele fala sobre a incompatibilidade do nosso modo de vida com a evolução do movimento na nossa espécie, e a segunda parte ela propõe um raciocínio evolutivo para ser utilizado como ferramenta, principalmente na fisioterapia e na educação física, às ciências do movimento. Em agradecimento à fidelidade e à assiduidade dos inscritos aqui do canal, eu vou deixar um presente para vocês, que é um cupom de desconto para você comprar o livro com um preço que a gente ofereceu na Black Friday, que vai estar aqui na descrição do vídeo, e esse cupom ele vai estar ativo até o final do ano. Então, se você quiser comprar de Natal, seja para você ou para alguma outra pessoa que você acha que pode se interessar, então quando você compra o livro, você vai estar apoiando esse trabalho, você vai estar possibilitando também a segunda tiragem do livro e a tradução dele para o inglês. O segundo recado que eu tenho para dar para vocês é sobre o canal. Do meio do ano para cá eu publiquei 33 vídeos, com esse 34. Foi o meu recorde em tão pouco tempo. Por isso eu queria pedir algumas coisas para você e avisar vocês de algo. Bom, eu queria pedir para que você apresente o canal para alguém que possa se interessar. Quanto mais seguidor eu tenho aqui, mais gás eu tenho para produzir mais conteúdo de qualidade e mais eu posso me dedicar a esse canal. Mas, como ninguém é de ferro, eu fiz 33 vídeos esse ano, eu vou parar de publicar até o ano que vem. Porém, se você tiver saudades de mim, se você tiver saudades desse conteúdo, dá uma buscada nos vídeos, porque pode ser que você não tenha assistido a todos. Afinal, foram 33 vídeos. Teve muito vídeo legal esse ano e você pode ir matando as saudades até a temporada 2019, assistindo os vídeos antigos. Eu sugiro também que você ative o sininho aqui das notificações, porque como eu vou ficar um tempo sem publicar, o algoritmo do YouTube pode não me favorecer quando eu voltar a publicar. Se você ativar o sininhos, quando eu fizer a minha publicação em 2019, você vai ser avisado no seu celular ou no seu e-mail de acordo com o que você escolheu ali. Mas você deve estar pensando que eu vou ficar descansando, você deve estar pensando que eu vou ficar parado. Não, esse meu descanso vai ser entre aspas, porque eu vou estar descansando do YouTube e das redes sociais, que eu não sei se você sabe, não faz muito bem para nossa cuca de sapiens aqui, mas eu vou me dedicar a outros projetos, que é o meu terceiro e último recado. Eu já vou deixar vocês aí com a fala do Bacon Man. Em janeiro e em fevereiro, eu vou estar com um projeto animal no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, capital. O tema do Sesc desse ano, do Projeto Verão do Sesc desse ano, vai ser evolução e movimentação. E eu e o Vitor Carrara prestamos consultoria, o meu livro serviu como base para fazer ali o Sesc, toda a cenografia, vai ter atividade, workshop, exposição, vai ser sensacional, vai valer a pena. Se você for de São Paulo, passa por lá. Além disso, eu tenho também uma agenda já de curso lotada para o primeiro semestre. Eu estou indo, inclusive, pela primeira vez para João Pessoa, para Porto Alegre e para Lisboa com o curso FBA Movimentação. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever no curso, caso seja do seu interesse, se você for profissional das ciências do movimento. Você pode assistir agora essa reflexão poderosa do Bacon Man sobre parkour, sobre a vida, sobre movimento. Vale muito a pena você ver. Eu vou deixar um trecho aqui inicial do vídeo, no meu vídeo, mas eu vou deixar
deixar o link para você assistir na tela final do vídeo aqui. Então você vai lá, assista, o link vai ficar na descrição também, assista porque vale muito a pena. Um abraço bem forte para você, valeu por tudo esse ano, muito obrigado, você foi parte fundamental para todas as conquistas que a gente conseguiu esse ano, todos os avanços aí do raciocínio evolutivo nas ciências do movimento. O saldo desse ano foi maravilhoso, não podia esperar algo melhor, realmente superou todas as minhas expectativas. Olha, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve aí, ativa as notificações, porque aí no que vem você vai saber quando eu voltei a publicar vídeo. Beleza? Um abração pra você e até 2019. Valeu! Eu lembro quando eu ia pra escola, assim, eu ficava no ônibus, parado no trânsito. A impotência perante ao trânsito, a impotência perante o movimento do ônibus ia me causando uma raiva, embrulhando o estômago, pensando que não importasse quanta força eu fizesse, ou quão forte eu tivesse, aquele ônibus não ia se mexer. Eu não consigo mais pegar um ônibus. Eu vejo quão fraco e impotente o comodismo me torna, sabe? O quão fraco e impotente esses muros de concreto da cidade que impõem quando os limitam. A beleza do movimento e a poesia do parkour tá nessa dependência dos muros. Quando eu tenho um muro, quando eu tenho uma parede, em algo que me entrave, isso é um adjetivo que você coloca em relação a isso, sabe? Uma dificuldade. Aquilo é simplesmente um pedaço de cimento. Rola um processo de maêutica com o parkour, de você desconstruir aquilo. A gente não quebra as regras, a gente não quebra os muros, a gente não derruba os muros, a gente utiliza eles.